Você já parou para pensar que aquela pessoa que cruzou seu caminho, que te ensinou algo importante, que te ajudou em um momento difícil ou que simplesmente mudou sua perspectiva de vida, não estava ali por acaso? E se eu te disser que Chico Xavier, o maior médium do Brasil, revelou através de suas experiências e mensagens espirituais que não existe coincidência nos encontros humanos e que cada pessoa que passa pela sua vida tem um propósito específico, uma missão divina que está diretamente conectada com sua evolução espiritual? Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e os encontros que marcaram sua existência. Chico Xavier dedicou seus 67 anos de trabalho mediúnico não apenas psicografando milhares de cartas e mais de 400 livros, mas também nos ensinando através de sua própria vida que cada alma que encontramos está ligada a nós por fios invisíveis tecidos muito antes de nascermos. Quando analisamos profundamente os ensinamentos que ele nos deixou, percebemos uma verdade que a maioria das pessoas ignora completamente. Nossa vida é um grande encontro de almas que se reconhecem, se ajudam, se desafiam e evoluem juntas através de vínculos que transcendem a compreensão material. Imagine por um instante que você está caminhando pela rua e sem querer esbarra em alguém que te olha nos olhos e pede desculpas. Aquele olhar dura apenas 3 segundos, mas algo dentro de você se mexe, uma sensação estranha de familiaridade que você não consegue explicar. Você segue seu caminho, mas aquela pessoa fica na sua memória por dias. Será que isso foi apenas fruto do acaso? Ou existe algo muito maior operando por trás dessas situações aparentemente corriqueiras? Chico Xavier nos trouxe, através das mensagens dos espíritos, uma revelação impressionante. Não existem encontros aleatórios. Cada pessoa que chega até nós foi cuidadosamente orquestrada pelo plano espiritual para nos ensinar algo fundamental, para saldar uma dívida kármica, para nos ajudar em uma missão, ou simplesmente para despertar em nós uma qualidade que está adormecida. Vamos mergulhar agora em uma história real que aconteceu com o próprio Chico Xavier e que ilustra perfeitamente esse princípio. Era o ano de 1956, em Pedro Leopoldo, quando uma mulher chamada Dona Carmen chegou ao centro espírita completamente desesperada. Ela havia perdido seu filho, de apenas 12 anos, em um acidente de bicicleta e estava inconsolável, culpando a si mesma por ter permitido que o menino saísse naquela tarde fatídica. Quando Chico recebeu aquela mãe em prantos, ele não apenas psicografou uma mensagem do filho dela, mas também revelou algo que mudaria completamente a perspectiva daquela mulher sobre o que havia acontecido. O espírito do menino, através de Chico, contou que ele e a mãe haviam planejado antes de reencarnar que ele ficaria na Terra apenas aquele curto período de tempo, o suficiente para que ela desenvolvesse uma qualidade específica, a capacidade de confiar no plano divino, mesmo nas situações mais dolorosas. Aquela perda devastadora, que parecia um acidente cruel do destino, era, na verdade, um compromisso assumido entre duas almas que se amavam profundamente e que sabiam que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, era necessária para o crescimento espiritual de ambas. Essa história nos leva a refletir sobre todas as pessoas que passaram pela nossa vida até hoje. Aquele professor rigoroso que você achava injusto e que te fazia chorar porque cobrava demais, será que ele não estava ali justamente para desenvolver em você a disciplina e a resiliência que você precisaria no futuro? Aquele amigo que te traiu e que causou uma das maiores dores emocionais que você já sentiu, será que ele não estava cumprindo o papel de te mostrar que você era mais forte do que imaginava e que conseguiria se erguer mesmo depois de uma decepção profunda? E aquele amor que te marcou para sempre,
mas que por algum motivo não pôde ficar ao seu lado? Será que não veio apenas para despertar em você a capacidade de amar verdadeiramente e te preparar para um relacionamento ainda mais maduro no futuro? Chico Xavier costumava dizer que a vida é uma escola, onde cada encontro é uma aula e cada pessoa é um professor. Mas atenção, isso não significa que devemos aceitar passivamente qualquer tipo de abuso ou nos submeter a relacionamentos tóxicos sob a justificativa de que estamos aprendendo uma lição. O que Chico nos ensinou é que temos livre arbítrio para escolher como reagir a cada encontro, como processar cada experiência e, quando é necessário, nos afastar de determinadas pessoas para preservar nossa saúde física e mental. O aprendizado não está em aceitar o inaceitável, mas em compreender que cada situação nos oferece a oportunidade de escolher quem queremos ser, como queremos reagir e qual legado queremos deixar para as pessoas ao nosso redor. Agora, vamos aprofundar em algo ainda mais fascinante que Chico Xavier revelou através de suas comunicações mediúnicas, os grupos espirituais. Segundo os ensinamentos espíritas que ele tanto divulgou, antes de reencarnar, fazemos parte de famílias espirituais, grupos de almas afins que compartilham objetivos comuns de evolução e que geralmente reencarnam juntas ou se encontram ao longo da vida para se ajudarem mutuamente. Isso significa que aquela pessoa que você conheceu e instantaneamente sentiu uma conexão profunda, como se a conhecesse há anos mesmo sendo o primeiro encontro físico de vocês, provavelmente faz parte do seu grupo espiritual e vocês já compartilharam muitas vidas juntos, ora como pais e filhos, ora como irmãos, ora como amigos inseparáveis, ora até mesmo como adversários que precisavam resolver suas diferenças através do perdão e da compreensão mútua. Chico psicografou inúmeras cartas, onde os espíritos revelavam esses vínculos anteriores entre pessoas que se reencontravam na atual encarnação. Havia casos de mães que reconheciam nos filhos antigos companheiros de batalha, de cônjuges que haviam sido irmãos em vidas passadas, e agora retornavam como par romântico para desenvolverem outro tipo de amor, de amigos inseparáveis na vida atual que haviam sido pai e filho em encarnações anteriores. Esses relatos nos mostram que o universo opera através de uma lógica muito mais complexa e amorosa do que nossa mente limitada consegue compreender inicialmente. Cada encontro foi preparado com cuidado no plano espiritual. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz consigo uma mensagem, um presente ou um desafio que precisávamos receber exatamente naquele momento de nossa jornada. Mas aqui entra uma pergunta que você deve estar se fazendo. Se todos os encontros são planejados, isso significa que não temos controle sobre nada e que somos apenas peças de um jogo cósmico onde nossa vontade não importa? A resposta é não. Chico Xavier sempre enfatizou o conceito de livre-arbítrio, a capacidade que cada ser humano tem de fazer escolhas e direcionar sua própria existência. O que acontece é que antes de reencarnar, nós mesmos, com a ajuda de mentores espirituais mais evoluídos, planejamos as situações e os encontros que nos seriam mais úteis para nosso crescimento. Mas uma vez encarnados e com a memória temporariamente apagada dessas decisões, temos total liberdade para escolher como reagir a cada situação. Se vamos aproveitar as oportunidades de evolução ou se vamos desperdiçá-las repetindo os mesmos erros. É como se a vida fosse um grande roteiro que nós mesmos escrevemos antes de nascer, mas com a liberdade de improvisar em cada cena, de mudar falas, de alterar desfechos e até mesmo de criar capítulos completamente novos que não estavam no planejamento original. Vamos agora explorar um aspecto que pode parecer controverso, mas que é fundamental para entender a profundidade dos ensinamentos de Chico Xavier: os relacionamentos difíceis.
Aquelas pessoas que nos irritam profundamente, que parecem ter vindo ao mundo especificamente para nos tirar do sério, que testam nossa paciência ao extremo e que nos fazem questionar se realmente somos capazes de amar ao próximo, como os ensinamentos espirituais nos pedem. Segundo Chico, essas pessoas são frequentemente nossos maiores professores, porque nos mostram exatamente onde estão nossas feridas não cicatrizadas, nossos padrões não resolvidos e nossas maiores oportunidades de crescimento. Quando alguém nos tira do eixo, na verdade está funcionando como um espelho que reflete de volta para nós aquilo que ainda precisamos trabalhar internamente. Existe um relato emocionante de uma palestra que Chico deu em Uberaba, onde uma senhora levantou a mão e perguntou como ela deveria lidar com a sogra que a maltratava constantemente, que falava mal dela para outras pessoas e que fazia de tudo para sabotar seu casamento. A resposta de Chico foi surpreendente e cheia de sabedoria. Ele disse que aquela sogra provavelmente era alguém com quem ela havia tido um relacionamento difícil em outra vida. Talvez ela mesma tivesse sido a sogra complicada em uma encarnação anterior, e agora estava do outro lado da situação para desenvolver empatia e compreensão. Ele aconselhou a mulher a não revidar os ataques, a não alimentar a discórdia e a responder com gentileza, mesmo quando fosse tratada com rispidez. Então disse algo que calou fundo no coração de todos os presentes. Cada vez que você responde com amor a alguém que te trata com hostilidade, você está quebrando uma corrente de mágoa que pode vir se arrastando a muitas vidas e está plantando sementes de paz que irão florescer não apenas nesta encarnação, mas nas próximas também. Isso nos leva a perceber que os encontros mais desafiadores são muitas vezes os mais valiosos do ponto de vista espiritual. Aquela pessoa que te prejudicou no trabalho e te fez perder uma promoção. Aquele familiar que te decepcionou profundamente, quebrando sua confiança. Aquele ex-parceiro que te deixou por outra pessoa, causando uma dor que você achou que nunca superaria. Todos eles, de uma forma ou de outra, estão te oferecendo a oportunidade de desenvolver qualidades divinas como o perdão genuíno, a compaixão pelos defeitos alheios, a capacidade de se erguer depois de uma queda e a sabedoria de entender que cada pessoa está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que possui naquele momento. Chico Xavier viveu isso na prática de uma maneira extraordinária. Ele foi caluniado, perseguido, ridicularizado publicamente e até processado por pessoas que não acreditavam em seu trabalho mediúnico. Houve quem o chamasse de charlatão, de louco, de aproveitador que se beneficiava da dor alheia. Mas Chico jamais respondeu a nenhum ataque com raiva ou desejo de vingança. Ele costumava dizer que aquelas pessoas que o atacavam estavam apenas cumprindo o papel delas no grande teatro da vida e que ele tinha total gratidão por elas, porque os ataques e as críticas o ajudavam a desenvolver humildade, paciência e afirmar sua convicção de que o mais importante não era a opinião dos outros sobre ele, mas sim se ele estava sendo fiel aos seus princípios e à sua missão. Quantos de nós conseguiríamos ter essa atitude diante de ataques injustos? Aqui entra outro ponto fundamental que Chico nos ensinou através de sua própria vivência: o conceito de missão. Cada alma que encarna vem com uma missão específica, uma contribuição única que só ela pode dar ao mundo. Para alguns, a missão é grandiosa e pública como foi a dele, de consolar milhões através da mediunidade. Para outros, a missão pode parecer mais simples, mas não é menos importante. Ser um pai presente que cria filhos emocionalmente saudáveis, ser uma professora que inspira amor pelo conhecimento em seus alunos, ser um motorista de ônibus que trata cada passageiro com respeito e alegria, ser um médico que enxerga o paciente além da doença
E as pessoas que cruzam nosso caminho estão diretamente relacionadas com o cumprimento dessa missão. Algumas vêm para nos ajudar a realizá-la. Outras vêm para nos desafiar e nos fazer crescer para estarmos à altura dela. E outras ainda vêm para nos mostrar que caminho não seguir. Pense nas pessoas mais importantes da sua vida até agora. Aquele professor que acreditou em você, quando nem você mesmo acreditava, e te incentivou a seguir uma carreira que você achava estar fora do seu alcance. Não estava ele te ajudando a cumprir sua missão? Aquele chefe tirano que te fez sofrer tanto no trabalho que você decidiu largar tudo e empreender, não estava ele, mesmo que inconscientemente, te empurrando em direção ao seu verdadeiro propósito? Aquele relacionamento que terminou e te deixou arrasado, mas que te fez perceber padrões destrutivos e buscar terapia, onde finalmente você começou a se conhecer de verdade, não foi ele um catalisador para você se tornar a versão mais autêntica de si mesmo? Chico Xavier revelou através das mensagens espirituais que recebeu que existe uma inteligência superior coordenando todos esses encontros, uma sabedoria divina que enxerga muito além do que nossa visão limitada consegue perceber. Quando estamos no meio de uma situação dolorosa, quando estamos sendo rejeitados, traídos ou abandonados, é praticamente impossível enxergar qualquer propósito positivo naquilo. Mas quando olhamos para trás, com o distanciamento que o tempo proporciona, muitas vezes conseguimos ver claramente como aquela experiência que parecia o fim do mundo, na verdade, foi o começo de algo novo e melhor. Como aquela porta que se fechou foi necessária para que uma janela se abrisse, como aquela perda abriu espaço para uma conquista ainda maior. Mas Chico também nos alertou para não cairmos na armadilha do conformismo, de aceitar passivamente tudo o que acontece conosco sob a justificativa de que tudo tem um propósito espiritual. Ele dizia que devemos sim confiar na sabedoria divina e entender que nada acontece por acaso, mas também devemos usar nosso livre-arbítrio para fazer escolhas conscientes, para nos afastar de situações e pessoas que nos prejudicam e para buscar ativamente nosso crescimento e bem-estar. O equilíbrio entre aceitação e ação, entre confiar no plano divino e fazer nossa parte, é uma das lições mais importantes que podemos aprender. Agora vamos falar sobre um tipo especial de encontro que Chico Xavier descreveu com muito carinho: os encontros com nossos entes queridos desencarnados. Segundo ele, aqueles que já partiram para o plano espiritual não nos abandonam. Pelo contrário, continuam acompanhando nossa jornada, nos enviando sinais, nos protegendo quando possível e, às vezes, até se fazendo presentes através de sonhos, intuições repentinas ou coincidências significativas. Aquela vontade inexplicável de visitar um lugar específico onde você acaba encontrando alguém importante, aquele pensamento repentino sobre uma pessoa que você não via há anos e que te liga minutos depois, aquela sensação de proteção em um momento de perigo, como se alguém invisível estivesse te guardando. Tudo isso pode ser a ação amorosa de espíritos amigos que continuam zelando por nós mesmos do outro lado da vida. Chico psicografou milhares de cartas onde os espíritos agradeciam por encontros que foram decisivos em suas vidas terrenas. Havia mensagens de espíritos que agradeciam àquele amigo que simplesmente sentou ao lado deles em um banco de praça em um dia de profunda tristeza e puxou conversa, impedindo que cometessem um ato de desespero. Havia mensagens de espíritos que agradeciam àquela enfermeira que segurou suas mãos nos últimos momentos de vida e lhes deu conforto e dignidade na passagem. Havia mensagens de espíritos que agradeciam àquele estranho que ofereceu um prato de comida quando estavam com fome e sem dinheiro. Um gesto simples que lhes devolveu a fé na bondade humana. Esses relatos nos mostram que nunca sabemos o impacto real que nossas ações têm nas pessoas ao nosso redor. Um sorriso, uma palavra gentil, um pequeno gesto de ajuda
podem ser exatamente o que alguém precisava receber naquele momento para não desistir, para seguir em frente, para ter forças para enfrentar mais um dia. Isso nos traz a uma responsabilidade imensa. Se não existem encontros por acaso, e se cada pessoa que cruza nosso caminho pode estar ali porque precisava de algo que só nós podemos oferecer, isso significa que temos o poder de mudar vidas simplesmente estando presentes, atentos e disponíveis para ajudar quando possível. Quantas vezes você já ignorou alguém que te pediu uma informação na rua porque estava com pressa? Quantas vezes deixou de oferecer ajuda a um colega em dificuldade porque achou que não era seu problema? Quantas vezes passou por um conhecido sem parar para perguntar como ele estava porque você estava distraído com seus próprios pensamentos? E se aquela pessoa estava atravessando um momento terrível e seu gesto de atenção seria exatamente o que ela precisava para se sentir vista e lembrada de que não estava sozinha no mundo? Chico Xavier tinha uma sensibilidade especial para essas situações. Há inúmeros relatos de pessoas que foram à fila vê-lo apenas com uma dúvida superficial, mas quando chegava a sua vez, ele olhava fundo nos olhos delas e dizia exatamente o que elas precisavam ouvir sobre uma questão muito mais profunda que nem elas mesmas haviam verbalizado. Como se ele conseguisse enxergar através das máscaras que todos nós usamos e tocar diretamente na ferida que precisava ser curada. Essa capacidade de estar verdadeiramente presente nos encontros, de enxergar além do óbvio e de oferecer exatamente o que cada pessoa precisa, é algo que todos podemos desenvolver quando nos comprometemos a viver de forma mais consciente e amorosa. Mas existe também o outro lado dessa moeda: as pessoas que nós não conhecemos, aqueles que deveriam estar em nossas vidas, mas que ainda não chegaram. Chico dizia que muitas vezes nos preparamos no plano espiritual para encontrar certas pessoas em momentos específicos da vida, mas nosso livre-arbítrio, ou o delas, pode atrasar ou até impedir esses encontros. Talvez você devesse ter conhecido sua alma gêmea aos 20 anos, mas naquela época você estava tão focado em sua carreira e tão fechado emocionalmente que simplesmente não estava pronto para reconhecer e receber aquele amor. Talvez você devesse ter encontrado seu melhor amigo na faculdade, mas você faltou justamente na aula em que ele estaria lá e a oportunidade passou. Isso não significa que tudo está perdido. Significa apenas que o encontro pode acontecer mais tarde, em outras circunstâncias, ou que outras pessoas virão para cumprir papéis semelhantes em nossas vidas. Aqui entra um conceito importante que Chico nos ensinou: a flexibilidade do plano espiritual. Embora exista uma programação geral feita antes da reencarnação, o universo é infinitamente criativo e sempre encontra novas formas de nos oferecer as oportunidades de que precisamos. Se você perdeu um encontro importante por algum motivo, não se desespere, outra oportunidade virá de forma diferente. Se você deixou passar uma grande amizade, outras pessoas surgirão em seu caminho, oferecendo vínculos igualmente preciosos. O importante é manter o coração aberto, estar presente e receptivo aos encontros que a vida nos oferece constantemente. Vamos agora falar sobre um aspecto que intriga muitas pessoas: os encontros breves, aqueles que duram apenas minutos, mas deixam marcas permanentes. Você já conheceu alguém em uma viagem, conversou profundamente durante algumas horas e nunca mais viu a pessoa, mas aquela conversa mudou algo fundamental dentro de você? Você já recebeu um conselho de um desconhecido em uma fila que ressoou tão profundamente que você nunca mais esqueceu? Você já teve um encontro casual com alguém que te disse exatamente o que você precisava ouvir naquele momento de confusão? Segundo Chico Xavier, esses encontros relâmpagos não são menos importantes que os relacionamentos duradouros. Muitas vezes uma pessoa entra em nossa vida apenas para plantar uma semente de ideia,
para nos dar um empurrão na direção certa ou para nos mostrar uma perspectiva completamente nova sobre algo que estávamos remoendo há tempos. Ele contava a história de um senhor que viajava de trem e estava profundamente deprimido, pensando em tirar a própria vida. Um menino que estava no mesmo vagão veio até ele e ofereceu um pedaço do lanche que estava comendo, dizendo que percebia que o senhor estava triste e que sua mãe sempre dizia que comida boa alegra o coração. Aquele gesto simples de uma criança foi o que salvou a vida daquele homem naquele dia. O menino desceu na próxima estação e nunca mais se viram, mas aquele encontro de poucos minutos teve um impacto eterno. O Senhor contou essa história anos depois, quando já estava reconstruído e feliz, e disse que aquele menino desconhecido foi seu anjo salvador, que aquele pequeno gesto foi o que o fez lembrar que ainda havia bondade no mundo e que valia a pena continuar vivendo. Isso nos faz pensar sobre quantas vezes nós mesmos fomos instrumentos de ajuda para alguém sem nem perceber. Quantas vidas você já tocou positivamente com gestos que para você pareceram insignificantes, mas que para outra pessoa foram decisivos. Aquele elogio sincero que você deu a alguém pode ter sido exatamente o que ela precisava para acreditar mais em si mesma. Aquela ajuda que você ofereceu, carregando uma compra pesada de um desconhecido, pode ter restaurado a fé dele na humanidade em um momento de cinismo e desilusão. Aquele sorriso genuíno que você deu para a atendente do supermercado pode ter sido o único momento de gentileza que ela recebeu em um dia difícil. Nunca subestime o poder de pequenos gestos, porque você nunca sabe o quanto eles podem significar para quem os recebe. Chico Xavier vivia dizendo que todos nós somos instrumentos de Deus nos encontros que a vida nos proporciona. Não precisamos ser médiuns, santos ou pessoas especiais para fazer diferença na vida de alguém. Basta estarmos presentes, atentos e dispostos a oferecer um pouco do que temos, seja tempo, atenção, palavras de incentivo, ajuda prática ou simplesmente companhia. Ele mesmo, apesar de toda sua fama e de todo o seu trabalho mediúnico, sempre fazia questão de estar disponível para as pessoas simples que o procuravam. Não importava se era alguém importante ou um desconhecido, ele tratava todos com o mesmo respeito, a mesma atenção e o mesmo amor. Essa era sua forma de nos ensinar, através do exemplo, que cada encontro merece nosso melhor, que cada pessoa merece ser vista, ouvida e respeitada. Agora precisamos falar sobre os encontros que evitamos. Sim, aquelas pessoas que atravessam nosso caminho, mas que nós deliberadamente escolhemos ignorar ou afastar. Pode ser por medo, por orgulho, por mágoa, por preconceito ou simplesmente porque não estamos dispostos a lidar com o desconforto que aquele encontro nos traria. Chico Xavier nos ensinou que, às vezes, evitar certos encontros é necessário e saudável, especialmente quando envolvem pessoas que nos fazem mal ou que representam padrões destrutivos que já superamos. Mas outras vezes, evitar encontros é desperdiçar oportunidades preciosas de crescimento, de cura e de conexão. Aquele familiar com quem você está brigado há anos e se recusa a conversar pode estar sofrendo e precisando do seu perdão tanto quanto você precisa perdoar para se libertar do peso que carrega. Aquele ex-amigo que te magoou, mas que tentou se aproximar para pedir desculpas, e você não quis ouvir, pode ter mudado, e aquele encontro poderia trazer fechamento e paz para ambos. É claro que perdoar e se abrir para esses encontros difíceis não significa necessariamente restabelecer o relacionamento como era antes. Podemos perdoar alguém e ainda assim escolher manter distância se percebermos que não é saudável ter aquela pessoa próxima. O perdão é um presente que damos principalmente a nós mesmos para nos libertar do veneno do ressentimento, não um passe livre para que o outro continue nos machucando.
Chico sempre enfatizava que o perdão genuíno não exige esquecimento nem obrigatoriedade de convivência. Exige apenas que deixemos ir a raiva, a vontade de vingança e a amargura que nos corrói por dentro. Vamos abordar agora algo que pode mudar radicalmente sua percepção sobre os encontros cotidianos. A ideia de que cada pessoa que vemos, mesmo aquelas com quem não trocamos uma palavra sequer, faz parte de uma grande teia de conexões e todas estamos influenciando umas às outras constantemente. Chico Xavier gostava de dizer que somos como rádios transmissores, constantemente emitindo vibrações de acordo com nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Quando você entra em um ambiente emanando paz, alegria e boa vontade, você eleva sutilmente a vibração de todos ao seu redor. Quando você entra carregando raiva, inveja ou pessimismo, você contamina o ambiente negativamente mesmo sem dizer uma palavra. Isso significa que cada encontro, por mais superficial que pareça, tem um impacto energético. Aquele desconhecido que sentou ao seu lado no ônibus, você nunca vai saber o nome dele, nem vai conversar com ele. Mas durante aqueles minutos de proximidade, vocês estão trocando vibrações. Se você está emanando paz, pode estar ajudando-o a se acalmar em um dia estressante. Se você está emanando ansiedade, pode estar contribuindo para aumentar a agitação dele. Isso não é esoterismo vazio, é algo que a própria ciência já começa a validar através de estudos sobre contágio emocional, neurônios espelho e campos eletromagnéticos do coração que se expandem e interagem com os campos de pessoas próximas. Essa consciência nos traz uma responsabilidade nova, cuidar não apenas de nossas ações e palavras, mas também de nossos pensamentos e sentimentos, porque eles afetam todas as pessoas ao nosso redor. Quando você acorda de mau humor e trata mal o porteiro do prédio, você pode estar estragando o dia dele, que por sua vez pode tratar mal a próxima pessoa que encontrar, criando uma corrente de negatividade. Mas quando você acorda decidido a ser gentil e dá um bom dia caloroso para o porteiro, você pode estar iniciando uma corrente de positividade que se espalha de forma imprevisível. Chico chamava isso de pequenas caridades invisíveis, gestos sutis de bondade que muitas vezes nem são percebidos conscientemente, mas que têm um impacto real no campo vibratório coletivo. Precisamos falar também sobre os encontros virtuais que se tornaram tão comuns em nossa era. Você pode estar se perguntando, será que o que Chico Xavier ensinou sobre encontros presenciais se aplica também aos encontros digitais, às pessoas que conhecemos apenas pela internet, aos relacionamentos que se desenvolvem através de mensagens e videochamadas? A resposta é sim, com ressalvas. O princípio permanece o mesmo. Nenhum encontro é por acaso. Cada pessoa que entra em sua vida, seja pessoalmente ou virtualmente, tem algo a ensinar ou a aprender com você. Porém, Chico sempre enfatizou a importância da presença física, do olhar nos olhos, do toque, da energia que se transmite quando estamos face a face com alguém. O ambiente digital tem suas limitações e nunca substitui completamente a riqueza de um encontro presencial verdadeiro. Mas isso não significa que os encontros virtuais sejam menos valiosos ou menos reais. Muitas pessoas encontraram grandes amigos, mentores importantes e até parceiros amorosos através da internet. O que precisamos é de discernimento para não nos iludirmos com aparências digitais cuidadosamente construídas e para não substituir completamente os relacionamentos presenciais por conexões virtuais. O equilíbrio entre os dois mundos é fundamental para uma vida social saudável e enriquecedora. Além disso, devemos estar atentos para não usar o ambiente digital como forma de evitar as dificuldades dos relacionamentos reais, escondendo-nos atrás de telas e construindo personas que não correspondem a quem realmente somos.
Voltando aos ensinamentos de Chico Xavier, há um aspecto crucial que precisa ser mencionado: os encontros consigo mesmo. Sim, o encontro mais importante e mais difícil que enfrentamos é aquele com nossa própria essência, com nossa verdade mais profunda, com aspectos nossos que preferimos não ver. Chico dizia que todas as outras pessoas funcionam como espelhos que nos refletem de volta características nossas que precisamos reconhecer, aceitar ou transformar. Quando alguém nos irrita profundamente, geralmente é porque está tocando em algo dentro de nós que não queremos encarar. Quando admiramos intensamente alguém, é porque está ativando qualidades que também possuímos, mas que ainda não desenvolvemos plenamente. Por isso, ele enfatizava a importância do autoconhecimento, da autoanálise honesta e da disposição para olhar para nossas sombras sem julgamento, mas com vontade genuína de evoluir. Cada encontro externo nos oferece uma oportunidade de encontro interno. Aquela pessoa que te rejeitou está te convidando a olhar para suas próprias crenças de valor e merecimento. Aquela que te traiu está te mostrando onde você precisa trabalhar sua capacidade de confiar de forma saudável, sem ser nem ingênuo nem desconfiado em excesso. Aquela que te criticou duramente pode estar apontando para algo que você precisa melhorar ou pode estar te ensinando a desenvolver uma autoconfiança que não depende da aprovação externa. Chico Xavier tinha uma humildade profunda, justamente tentar novamente a continuar, porque ele entendia que estava constantemente aprendendo sobre si mesmo através dos encontros que a vida lhe proporcionava. Mesmo sendo uma pessoa de elevada evolução espiritual, ele reconhecia suas limitações humanas e trabalhava diariamente para superá-las. Ele dizia que o orgulho era um dos maiores obstáculos para o crescimento espiritual, porque nos impede de reconhecer nossos erros, de pedir desculpas quando necessário e de aceitar que outras pessoas podem nos ensinar coisas valiosas, independentemente de sua posição social, nível educacional ou idade. Existem relatos tocantes de como Chico aprendia até mesmo com crianças. Certa vez, uma menina de 6 anos lhe perguntou por que ele sempre escrevia tanto, se o mais importante não era o que escrevemos, mas o que fazemos com nossas mãos para ajudar as pessoas. Aquela pergunta inocente de uma criança tocou profundamente Chico e o fez refletir se ele não estava se dedicando tanto ao trabalho de psicografia que acabava negligenciando as pequenas ações práticas de caridade do dia a dia. A partir dali, ele redobrou sua atenção para estar presente nos pequenos gestos cotidianos, não apenas nas grandes sessões mediúnicas. Isso nos ensina que devemos estar abertos para aprender com qualquer pessoa, em qualquer momento, porque a sabedoria pode se manifestar através dos lábios de uma criança, das ações de um idoso, das palavras de um desconhecido, ou até mesmo do silêncio eloquente de alguém que nos observa. Quando nos colocamos na posição de eternos aprendizes, cada encontro se torna uma oportunidade de expansão da consciência e cada pessoa se torna um potencial mestre que tem algo valioso a nos oferecer. Chico também nos alertou sobre um tipo específico de encontro que muitas vezes não reconhecemos como tal: o reencontro. Aquele momento em que você revê alguém depois de muitos anos e percebe que ambos mudaram completamente, que a pessoa que está diante de você não é mais a mesma que você conheceu no passado. Esses reencontros são oportunidades preciosas para curar mágoas antigas, para reconhecer o crescimento mútuo, para perdoar o que precisa ser perdoado e para celebrar as transformações que o tempo trouxe. Mas também podem ser dolorosos quando percebemos que a conexão que existia se perdeu, que não há mais afinidade ou que os caminhos de cada um divergiram tanto que não faz mais sentido tentar manter o relacionamento. Ele costumava dizer que não devemos nos apegar às pessoas de forma possessiva, querendo que elas permaneçam sempre iguais para atender nossas necessidades de estabilidade e familiaridade.
Cada alma está em constante processo de evolução e transformação. E precisamos respeitar que as pessoas mudem, que se afastem quando necessário e que sigam seus próprios caminhos, mesmo que isso signifique se distanciar de nós. O amor verdadeiro não prende, liberta. Ama quem permite que o outro seja plenamente quem é, mesmo que isso implique em separação. Mas Chico também nos trouxe uma mensagem de esperança. Os vínculos verdadeiros de amor nunca se rompem completamente. Podem passar por fases de distanciamento, podem ser testados por conflitos e diferenças, mas aquelas conexões genuínas que foram construídas com base em amor, respeito e afinidade verdadeira permanecem vivas, mesmo quando as pessoas não estão mais em contato físico frequente. Você já teve a experiência de reencontrar um amigo querido depois de anos sem se falar e ter a sensação de que nenhum tempo passou, de que a conexão continua intacta? Isso acontece porque o vínculo entre vocês transcende o tempo e o espaço. Está ancorado em algo muito mais profundo que a mera conveniência ou proximidade física. Agora vamos mergulhar em um tema que tocava profundamente o coração de Chico Xavier: os encontros de almas gêmeas. Existe muita fantasia e idealização em torno desse conceito, mas o que os espíritos comunicavam através dele era algo bem diferente do romance hollywoodiano que a maioria das pessoas imagina. Segundo os ensinamentos espíritas, almas gêmeas são espíritos que desenvolveram uma afinidade tão profunda ao longo de muitas existências compartilhadas que se reconhecem instantaneamente e sentem uma conexão que vai além da atração física ou compatibilidade de personalidade. Mas isso não significa que o relacionamento entre almas gêmeas seja fácil ou isento de desafios. Na verdade, muitas vezes, o encontro entre almas gêmeas é intensamente desafiador, justamente porque essas almas conhecem profundamente os pontos fracos uma da outra e vêm especificamente para ajudar no crescimento mútuo, o que nem sempre é confortável. Chico revelou que muitas almas gêmeas planejam reencontros em vidas onde terão que enfrentar grandes obstáculos juntas, onde terão que trabalhar aspectos muito específicos de suas personalidades, ou onde uma delas estará em posição de ajudar a outra a cumprir uma missão importante. Nem sempre o destino dessas almas é estarem juntas romanticamente na vida inteira. Às vezes, o encontro dura apenas o tempo necessário para que ambas aprendam o que precisam e então seguem caminhos separados, carregando para sempre a marca daquele encontro transformador. Ele psicografou cartas lindíssimas de espíritos que agradeciam por terem encontrado suas almas gêmeas na última encarnação, mesmo que o tempo juntos tenha sido breve. Havia a história de um casal que se conheceu já idosos, aos 70 anos, e tiveram apenas 5 anos juntos antes que um deles desencarnasse. Mas aqueles 5 anos foram tão intensos, tão plenos de amor e companheirismo, que valeram por uma vida inteira. O espírito que desencarnou primeiro mandou uma carta dizendo que havia esperado 70 anos para aquele encontro e que não se arrependia de nenhum minuto da espera, porque cada momento ao lado da alma gêmea tinha sido uma bênção imensurável. Isso nos ensina a valorizar cada momento com as pessoas que amamos, a não postergar demonstrações de afeto, esperando um momento mais conveniente que pode nunca chegar, a expressar gratidão por termos essas pessoas em nossas vidas, enquanto ainda estão aqui. Quantas vezes deixamos de dizer "eu te amo" porque achamos que haverá sempre amanhã? Quantas vezes adiamos aquele abraço apertado, aquela conversa profunda, aquele passeio especial, porque estamos ocupados demais com coisas que, no fim das contas, são muito menos importantes que os relacionamentos que cultivamos? Chico Xavier viveu essa lição de forma dolorosa quando sua mãe desencarnou e ele ainda era criança. Ele guardou para sempre a lembrança dos últimos momentos ao lado dela.
e dizia que aquela perda prematura o ensinou desde cedo que devemos amar intensamente enquanto temos oportunidade, que devemos estar presentes nos encontros que a vida nos oferece, porque não sabemos quanto tempo teremos ao lado de cada pessoa. Essa consciência da impermanência, longe de nos deixar tristes ou desesperados, deveria nos motivar a viver cada encontro com mais presença, mais autenticidade e mais amor. Outro aspecto fascinante que Chico nos revelou é que muitas vezes planejamos no plano espiritual encontrar certas pessoas em momentos específicos da vida para nos ajudarem em fases de transição importantes. Aquela pessoa que apareceu exatamente quando você estava decidindo qual carreira seguir e te deu o conselho que te ajudou a escolher, provavelmente estava ali por propósito divino. Aquele mentor que cruzou seu caminho quando você estava perdido profissionalmente e te abriu portas fundamentais, era parte do seu planejamento reencarnatório. Aquele terapeuta que você encontrou quando estava no fundo do poço emocionalmente e que te ajudou a se reconstruir foi instrumento de forças superiores que zelam por você. Mas atenção, isso não significa que essas pessoas sejam especiais ou superiores. Significa apenas que naquele momento específico elas tinham algo que você precisava e estavam disponíveis para ajudar. Amanhã você pode ser essa pessoa para alguém que cruza seu caminho, precisando exatamente daquilo que você tem a oferecer. É uma grande dança cósmica, onde todos somos ora professores, ora alunos, ora ajudantes, ora ajudados, numa troca constante que nos permite crescer juntos como humanidade. Chico sempre enfatizava que não deveríamos colocar ninguém em pedestais, idolatrando ou supervalorizando certas pessoas como se fossem superiores ou infalíveis. Ele mesmo sofreu muito com a idolatria que algumas pessoas faziam dele, porque sabia que era apenas um ser humano imperfeito, tentando fazer o melhor que podia com os recursos que tinha. Ele dizia que todos temos luz e sombra, todos somos capazes de atos nobres e também de falhas lamentáveis, e que o importante não é fingir perfeição, mas sim reconhecer nossas imperfeições e trabalhar honestamente para evoluir. Essa humildade nos ensina a valorizar os encontros, não pelo status, fama ou poder das pessoas envolvidas, mas pela qualidade da conexão, pela autenticidade da troca e pelo crescimento mútuo que proporciona. O encontro com uma pessoa simples, que te trata com bondade genuína, vale infinitamente mais que o encontro com alguém importante que te trata com arrogância e indiferença. Chico convivia com presidentes, artistas famosos e personalidades importantes, mas tratava todos exatamente da mesma forma que tratava o trabalhador rural analfabeto que vinha pedir uma carta psicografada, porque para ele não havia hierarquia de valor entre as almas. Todos eram igualmente filhos de Deus e mereciam o mesmo respeito e amor. Vamos agora abordar um tema delicado, mas importante. Os encontros que não deveríamos ter tido, aqueles que nos levaram por caminhos destrutivos, que nos afastaram de nossas missões ou que nos causaram traumas profundos. Será que esses encontros também foram planejados? Segundo Chico Xavier, existe uma diferença entre o que planejamos antes de reencarnar e o que nosso livre-arbítrio nos leva a fazer durante a vida. Muitas vezes nos desviamos do planejamento original por fazermos escolhas impulsivas, por cedermos a vícios, por nos deixarmos levar por paixões destrutivas ou simplesmente por não estarmos atentos aos sinais que a vida nos envia. Quando entramos em relacionamentos abusivos, quando nos envolvemos com pessoas que nos levam para o mundo das drogas ou do crime, quando nos apaixonamos por alguém completamente inadequado, que nos afasta de nossa família e de nossos objetivos, geralmente não estamos seguindo o plano espiritual original, mas sim nos desviando dele. Porém,
Mesmo esses encontros que parecem erros terríveis podem se tornar oportunidades de aprendizado se tivermos a coragem de reconhecer o erro, sair daquela situação e aprender com a experiência para não repeti-la. Chico recebia muitas pessoas que haviam se envolvido em relacionamentos destrutivos e estavam sofrendo as consequências. Ele nunca as julgava, nem as fazia sentir culpadas, mas também não romantizava a situação dizendo que tudo tinha um propósito divino. Ele deixava claro que algumas escolhas são simplesmente erros que cometemos por imaturidade, por carência, por desconhecimento ou por fraqueza momentânea. E que o importante é ter a coragem de reconhecer isso, fazer as mudanças necessárias e seguir em frente com sabedoria renovada. O erro só se torna realmente prejudicial quando insistimos nele mesmo depois de reconhecê-lo, quando nos vitimizamos eternamente sem assumir nossa parcela de responsabilidade, ou quando o usamos como desculpa para parar de tentar. Ele também falava sobre os encontros que perdemos por medo, aquelas pessoas que gostaríamos de ter conhecido melhor, mas não tivemos coragem de nos aproximar. Aquele amor que sentimos à distância, mas nunca declaramos por medo da rejeição. Aquela amizade que poderia ter florescido, mas não cultivamos por timidez ou insegurança. Esses encontros não realizados também fazem parte de nossa jornada de aprendizado, porque nos mostram onde precisamos trabalhar nossa coragem, nossa autoconfiança e nossa disposição para correr riscos emocionais. Chico dizia que é melhor tentar e falhar do que nunca tentar, e viver eternamente com o arrependimento do "e se?". Mas ele também reconhecia que nem todos estamos sempre prontos para todos os encontros. Às vezes, o momento não é o certo, às vezes ainda não desenvolvemos a maturidade necessária para aquele relacionamento específico. E nesses casos, adiar ou perder o encontro pode ser até uma proteção para que não nos machuquemos ou machuquemos a outra pessoa. O segredo está em desenvolver discernimento para saber quando o medo é um sinal de que não estamos prontos e quando é apenas uma barreira psicológica que precisa ser superada para que possamos crescer. Chegamos agora a um ponto crucial deste roteiro. O que fazer com todo esse conhecimento sobre os encontros não serem por acaso? Como aplicar esses ensinamentos de Chico Xavier em nossa vida prática para vivermos de forma mais consciente e amorosa? Primeiro, precisamos desenvolver presença. Estar verdadeiramente presente em cada encontro, em cada conversa, em cada interação, por mais breve que seja. Isso significa desligar o celular quando estiver conversando com alguém, olhar nos olhos das pessoas quando elas falam conosco, prestar atenção genuína ao que estão dizendo em vez de apenas esperar nossa vez de falar. Segundo, precisamos cultivar gratidão por cada pessoa que passa por nossa vida. Mesmo aquelas que nos causaram dor, nos desafiaram ou nos decepcionaram, vieram nos ensinar algo importante. Quando conseguimos sentir gratidão genuína, até pelos encontros difíceis, estamos demonstrando uma maturidade espiritual que nos liberta do papel de vítimas e nos coloca no lugar de protagonistas de nossa própria evolução. Isso não significa fingir que gostamos de quem nos fez mal. Significa reconhecer que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, contribuiu para nos tornarmos quem somos hoje. Terceiro, precisamos desenvolver a capacidade de perdoar e pedir perdão. Chico Xavier dizia que o perdão é a chave que abre as portas para encontros futuros mais elevados e amorosos. Quando carregamos ressentimentos, mágoas e desejos de vingança, estamos nos aprisionando em vibrações baixas que atraem para nossas vidas mais encontros difíceis e desafiadores. Mas quando perdoamos verdadeiramente, quando liberamos o outro e a nós mesmos do peso do passado, abrimos espaço para que novos encontros mais leves e construtivos entrem em nossa vida. Quarto, precisamos estar abertos para o novo, para pessoas diferentes,
para experiências que nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes, nos limitamos a circular sempre nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, repetindo os mesmos padrões, e assim perdemos inúmeras oportunidades de encontros enriquecedores. Chico nos incentivava a expandir nossos horizontes, a conversar com pessoas de diferentes origens, culturas, idades e visões de mundo, porque cada uma delas tem algo único para nos oferecer. Quinto, precisamos aprender a reconhecer os sinais. Aquele encontro inesperado que aconteceu justo quando você estava pensando em determinado assunto. Aquela pessoa que te procurou do nada depois de anos. Aquele livro que caiu na sua frente na livraria, falando exatamente sobre o que você precisava ouvir. O universo está constantemente nos enviando sinais através de sincronicidades e encontros significativos, mas só conseguimos percebê-los quando estamos atentos e abertos. Sexto e talvez mais importante, precisamos nos tornar a pessoa que gostaríamos de encontrar. Se queremos pessoas amorosas em nossa vida, precisamos ser amorosos. Se queremos pessoas honestas, precisamos ser honestos. Se queremos pessoas que nos inspirem, precisamos nos tornar inspiradores. Chico dizia que atraímos para a nossa vida pessoas que ressoam com nossa própria vibração. Então, se queremos mudar a qualidade de nossos encontros, precisamos primeiro trabalhar em nós mesmos. Há um ensinamento belíssimo que Chico deixou e que resume perfeitamente tudo o que estamos conversando aqui. Cada pessoa que cruza nosso caminho é um livro aberto oferecendo uma página de sabedoria. Cabe a nós decidir se vamos ler com atenção, aprender a lição e agradecer pela oportunidade, ou se vamos simplesmente passar direto, distraídos e desatentos, perdendo tesouros de conhecimento que poderiam mudar nossa vida para sempre. Então, meu querido amigo que está assistindo este vídeo até aqui, quero que você pare por um momento e reflita sobre as pessoas mais importantes que cruzaram seu caminho até hoje. Pense naquela que te ensinou o que é amor verdadeiro, naquela que te mostrou sua própria força, naquela que te desafiou a crescer, naquela que te acolheu quando você mais precisava, naquela que te decepcionou, mas te ensinou a confiar em seu próprio discernimento. Todas elas, absolutamente todas, foram presentes que a vida te deu disfarçados, às vezes de alegria, às vezes de dor, mas sempre com o propósito de te fazer evoluir. E agora pense também nas pessoas que ainda vão cruzar seu caminho. Quem será aquela alma que está a caminho para te ensinar algo fundamental? Que portas vão se abrir através de um encontro aparentemente casual, que na verdade foi cuidadosamente orquestrado pelo plano espiritual? Que amizades profundas ainda estão por vir? Que amores te aguardam? Que mentores aparecerão quando você mais precisar? Mantenha-se aberto, mantenha-se atento, mantenha-se presente, porque cada dia é uma nova oportunidade de encontros transformadores. Chico Xavier passou sua vida inteira sendo esse encontro transformador para milhões de pessoas. Aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente nunca mais foram os mesmos. Ele tinha essa capacidade rara de fazer cada pessoa se sentir vista, ouvida e amada, independentemente de quem fosse ou de onde viesse. Ele via em cada ser humano a centelha divina que todos carregamos e tratava a todos com a reverência que se dedica ao sagrado. Esse é o legado mais precioso que ele nos deixou. A lembrança de que somos todos sagrados, de que cada encontro é sagrado e de que a vida inteira é uma grande dança sagrada de almas se reconhecendo, se ajudando e evoluindo juntas em direção à luz. Então, eu quero te fazer um convite agora. Olhe ao seu redor, preste atenção nas pessoas que estão na sua vida neste exato momento. Quem é aquela pessoa que você tem negligenciado, que você tem dado como garantida, que você tem tratado com indiferença? Hoje mesmo, antes que este dia termine, procure essa pessoa e demonstre seu amor, sua gratidão, seu apreço. Pode ser uma ligação, uma mensagem, um abraço,
um pedido sincero de desculpas, um elogio genuíno, o que seu coração mandar fazer, mas faça. Não espere o momento perfeito porque ele pode nunca chegar. Não deixe para amanhã aquilo que pode transformar a vida de alguém hoje. E quem sabe, ao fazer isso, você não será exatamente o encontro que aquela pessoa precisava ter hoje para se lembrar de que é amada, de que importa, de que não está sozinha neste mundo. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se os ensinamentos de Chico Xavier ressoaram com algo dentro de você, deixe seu like aqui embaixo porque isso me mostra que este conteúdo está chegando nas pessoas certas e me incentiva a continuar trazendo mensagens assim para você. E mais importante ainda, deixe nos comentários qual foi o encontro mais significativo da sua vida. Aquela pessoa que cruzou seu caminho e mudou tudo. Compartilhe sua história porque talvez ela seja exatamente o que alguém precisa ler hoje para ter esperança renovada, para acreditar que encontros transformadores são possíveis e para se abrir para as bênçãos que a vida tem a oferecer. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago conteúdos profundos sobre espiritualidade, sobre os ensinamentos de Chico Xavier e sobre como podemos aplicar essa sabedoria ancestral em nossa vida moderna para vivermos com mais propósito, mais amor e mais consciência. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está se sentindo sozinho ou que precisa ser lembrado de que cada encontro tem um propósito, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que o universo está usando para levar exatamente a mensagem que ela precisa ouvir hoje. Lembre-se sempre. Você não conheceu nenhuma pessoa por engano, cada alma que cruzou seu caminho tinha algo a ensinar ou a aprender com você. E isso continua sendo verdade neste exato momento. A pessoa que está lendo isso agora, você que dedicou seu tempo para assistir este vídeo completo, também não está aqui por acaso. Talvez você precisasse ser lembrado do quanto é especial, do quanto sua vida tem significado e do quanto cada escolha que você faz, cada palavra que você diz, cada gesto que você pratica, está impactando inúmeras vidas ao seu redor, de formas que você nem imagina. Você é importante, você tem um propósito único e o mundo precisa do seu melhor. Então, vá lá e seja o encontro transformador que alguém está precisando ter hoje. Um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.